Lembra quando você era bem novo ainda, estava começando assim, né, a se aprofundar um pouco mais nos desenhos, e você de repente trocou pra Cartoon e começou a passar um desenho um pouco diferente do comum, onde os personagens não eram apenas humanos, mas havia além de um humano um cachorro amarelo, uma princesa completamente rosa, uma vampira que tocava uma guitarra, entre muitas outras coisas bizarras. Ao ver aquilo, você automaticamente se apaixonou, porque era um desenho completamente diferente, divertido e além de tudo, conforme você assistia os episódios, você percebia que existia uma história muito além do que parecia ali dentro. Como por exemplo, um relacionamento que não acabou dando tão certo quanto esperado, um homem que tentou proteger uma garotinha, mas acabou se enlouquecendo pelo poder da coroa, ou até mesmo realidades paralelas que acabaram tendo finais terríveis. Tendo uma base sobre isso, hoje a gente vai mergulhar em uma das animações mais queridas e complexas dos últimos tempos, Hora de Aventura. No nosso primeiro passo, a gente tem que começar justamente de onde esse local todo é ambientado, o mundo de Wu. De início, quando você começa a assistir o desenho, você imagina que é só um local mágico, né, com algumas coisas especiais, ou justamente ser um lugar bem vibrante, cheio de criaturas mágicas, de certa maneira. Só que conforme você se aprofunda mais no desenho, você percebe que essas cores e essa aparência amigável é tudo uma mentira, já que esse mundo todo é construído sobre escombros de uma civilização destruída, por conta de uma antiga guerra que aconteceu há muito tempo atrás. No meio desses destroços existiam Marceline e Simon, que se ajudavam para tentar se manter nesse mundo que agora era só um nada. Mas com o passar do tempo, o Simon começou a ser corrompido por uma coroa que vivia chamando o nome dele, e assim que ele se rendeu a esse poder, ele acabou sendo consumido pelo frio, se tornando um homem chamado Rei Gelado, que de início você realmente acha que ele é só um velho esquisito, mas conforme você vai passando pelo desenho, você percebe que é muito mais a fundo do que parece. Mas é óbvio que a história do Rei Gelado é mais uma em meio a tantas histórias que esse desenho conta pra gente, já que Hora de Aventura engloba várias situações que vão começando a se juntar conforme a trama chega ao final. No meio dessas tramas, a gente tem, por exemplo, a amizade e lealdade do Finn e do Jake, que são praticamente irmãos, mesmo que não sendo de sangue, os dois claramente estão ali um pelo outro. Eles são realmente a exemplificação de uma amizade verdadeira. Eles enfrentam várias coisas juntos, se apoiam mutuamente, independente da situação, e mostram que a lealdade nesse mundo é realmente muito necessária. Nisso a gente tem várias situações, como por exemplo, quando o Jake, né, tenta ajudar o Finn a conquistar a Princesa de Fogo, mesmo que não funcione muito bem. A gente também tem momentos que eles brigam claramente, como por exemplo, quando o Finn acaba usando muito o Jake de armadura, e o Jake acaba se aproveitando, querendo mostrar pro Finn como é a dor de sentir uma armadura, um objeto. Mas também a gente tem vários momentos que eles também só estão vivendo, como por exemplo, quando encontram James Baxter. A série também conta sobre amor e compreensão, que é justamente sobre a Marcy e a Princesa Jujuba muitas vezes. Já que nesse episódio que a gente tem uma das músicas mais famosas da Marcy, que é Sou o Seu Problema, a gente começa a perceber que as duas tinham algum envolvimento no passado, mas certos problemas acabaram acontecendo. Com o tempo, o desenho vai deixando mais claro pra gente as situações que ocorreram no passado, que eram justamente sobre elas terem tentado um relacionamento, mas por divergências de opiniões, elas acabaram tendo uma discussão e encerrando isso. Até que no final do desenho, as duas conseguem deixar esses erros de lado e dar uma segunda chance uma pra outra, por justamente terem se desenvolvido e melhorado como pessoa. E como dito agora há pouco no vídeo, a gente também pode ver a redenção e o perdão. E esse posto vai completamente pro Rei Gelado, já que de início a gente realmente enxerga ele como um vilão e não consegue entender porque ele faz tanta babaquice. Só que conforme a gente vai descobrindo o passado dele junto dele, nós conseguimos ver que ele vai se tornando mais humano e deixando de ser aquela pessoa consumida pela coroa. Não é à toa que muita gente considera o desenvolvimento de personagem do Simon um dos melhores do desenho, se não o melhor, porque é uma construção muito bem feita. Ele começa como um cara imbecil que fazia um monte de babaquice, e com o tempo, conforme ele descobre as coisas e a gente vai descobrindo junto dele, a gente percebe que ele já tinha sido um humano, e a gente percebe aos poucos ele voltando à humanidade, podendo então receber o perdão daqueles que ele tinha ferido e encontrando a redenção com si mesmo. E por último, mas não menos importante, o crescimento pessoal. Eu acho que não tem nenhum outro personagem para se colocar aqui além do Finn. O garoto começa a série cometendo diversos erros, ferindo várias pessoas por sua impulsividade, sendo idiota muitas vezes, cometendo erros inadmissíveis e muitas vezes machucando as pessoas à sua volta. Mas conforme o desenho passa, o Finn começa a viver mais aventuras, descobrir mais sobre o passado, enfrentar monstros, descobrir sobre realidades paralelas e entre muitas outras coisas no universo. O garoto passa por um grande arco de autodescoberta, além de todo o seu crescimento como pessoa. O Finn começa o desenho sendo um
adolescente chato e termina sendo um grande herói. Eu acho que a palavra que melhor define Hora de Aventura é justamente crescimento pessoal, já que todos os personagens, sem exceção, passam por isso, ou pelo menos por uma jornada de autodescobrimento. Como eu disse um pouco mais cedo, o desenho tem várias histórias além das principais, né? A gente pode ver, por exemplo, Fern, que tem uma grande insegurança sobre tudo que lhe compõe e também uma certa inveja pelo fim. Mas ao mesmo tempo, o Fern é um personagem que sofre demais conforme a história passa, tendo até um final meio trágico e triste, porque ele acaba não conseguindo viver a vida que sempre quis. Mas sem dúvidas, o seu legado inteiro tá honrado naquela árvore que cresceu a partir da sua semente. A gente também tem o Lemon Grab, que passa por toda uma situação terrível, uma situação meio macabra até pra um garoto tão pequeno. E quando ele consegue escapar daquela espécie de prisão ou até mesmo um asilo, a gente vê como o garoto passa por uma jornada completamente extensa que faz ele começar a criar um certo descobrimento sobre a vida e até um certo valor sobre ela, coisa que ele não tinha dentro daquele local. A gente também tem uma história solta sobre um boneco de neve gigante que acaba fazendo amizade com um cachorrinho de lava. E as duas tribos geralmente não se colidem, só que os dois acabaram criando uma amizade tão forte que todo mundo acabou se juntando com ele e assim criando um grande laço. O desenho também pode mostrar um pouco sobre relações tóxicas com pais, como por exemplo a princesa Caroço tem uma relação ruim com os pais dela, por eles serem bem controladores em certos quesitos. E seguindo no mesmo caminho de pais, a gente também vê o Jake passando por um arco que o método de ensino dele como um pai não precisa ser baseado em métodos antigos, e sim fazer do jeito que ele quer. E acima de tudo, dar liberdade para as crianças deles aprenderem a viver sozinhas, porque se o Jake ficar cuidando sempre delas, ele vai acabar criando crianças dependentes e até mimadas. Toda a história do Lich, né, que é bem macabra, é um vilão completamente marcante pra obra, e eu acho que eu até pretendo fazer um vídeo sobre o Lich só, porque ele é muito grandioso e muito bem escrito. A gente tem todo o arco da humanidade, né, sobre o Finn não ser o único humano e sobre como existem várias outras pessoas e o Finn começar a se sentir mais acolhido por justamente ter tido um passado ruim com o pai, mas ele pelo menos ter uma chance de interagir melhor com a mãe e criar um laço melhor sobre isso, um laço, né, materno. E todas essas histórias, todos esses mini arcos culminam pro grande final, pra grande guerra, né, que é quando tudo começa a decair de uma vez, só que é um dos momentos mais lindos de Hora de Aventura, que é quando toda a história se fecha. E justamente pelo desenho ter um universo tão vasto e tão magnífico, construído, vivo, você acaba criando uma das melhores cenas dos desenhos animados, que é justamente a música final. Tudo bem, Jake. Você sempre tenta proteger a mim e o fim. O tempo é ilusão que algum sentido traz. Mas é no presente que a vida se faz. Quando algo bom termina, é duro entender. Mas eu e você histórias vamos ter. Vai acontecer, acontece, aconteceu. Vai acontecer, acontece, aconteceu. Vai acontecer mais uma vez. Pois eu e você histórias vamos ter. Pessoal, eu preciso que todos vocês cantem junto com o Mimo. Se existisse uma força além do tempo para de volta nos levar, pareceria que vai acontecer, acontece, aconteceu. Vai acontecer, acontece, aconteceu. E lá estamos nós mais uma vez. Pois eu e você histórias vamos ter. Eu não tenho palavras do que essa cena pra mim, eu sempre me emociono quando eu assisto, ela tava me emocionando aqui quando eu tava colocando na edição, e honestamente ela é uma das coisas mais lindas que tem nesse desenho, porque são personagens que você vê com o passar do desenho aparecendo de volta e se juntando pra conseguir vencer uma criatura forte demais. E é literalmente lindo, é uma mensagem muito linda que, tipo, como eu disse mais cedo, que o Jake e o Finn mostram que a união é a coisa mais poderosa nesse mundo. Esse vídeo inteiro é pra mostrar um pouco da mensagem de Hora de Aventura, só que conforme eu ia fazendo o roteiro, eu percebi que tinha muitas mensagens bonitas pra se mostrar e eu não sabia como focar em uma. Então eu decidi fazer esse compilado de um monte de coisa e tentar explicar o máximo que eu consigo. A Tami também é um complemento de cenas que eu acho lindas. Esse vídeo inteiro é meio que um agradecimento ao Hora de Aventura, um desenho que me acompanhou por muito tempo da minha vida e conforme eu vou reassistindo ele, eu vou aprendendo novas coisas que eu já tinha aprendido quando era mais jovem, só que eu ainda tenho muito a aprender com esse desenho, muito a apreciar e muito a agradecer, porque ele é simplesmente incrível. E eu acho que é isso que eu queria falar com esse vídeo. Muito obrigado, Hora de Aventura.
Muito obrigado por ser um desenho tão profundo e tão magnífico. Mas enfim, pessoal, eu acho que esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e chegaram até aqui, cogitem em deixar um like e se inscrever no canal, porque isso ajuda demais e me anima até a continuar fazendo esse tipo de vídeo. E também, caso você tenha alguma vivência, alguma cena, algum personagem que você goste muito de Hora de Aventura, comenta aí, vamos conversar, eu vou fazer questão de interagir com você, ou até deixar um coraçãozinho ali. E é isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!